É isso aí, tá começando mais um programa Vida e Saúde. Que bom estar aqui com você, que bom que a gente vai aprender hoje muita coisa bacana sobre coluna. Você tá vendo que nosso cenário tá um pouco modificado aqui. A gente tem alguns instrumentos, alguns artefatos aqui que vão nos ajudar a ilustrar bem. Como prevenir, na verdade a gente vai falar sobre problemas de coluna hoje. Como prevenir, vai ter também um programa durante essa semana falando sobre como evitar os problemas na coluna. Hoje também a gente vai conhecer um pouquinho da Superbom, papo sério aqui no Vida e Saúde, também sobre corpetes e espartilhos. E a receita de hoje é um delicioso espetinho vegetariano, receita fácil, receita que não é frita, receita saudável, receita segura para você e para toda a sua família comer e sentir prazer também à mesa, sentindo que você não está simplesmente comendo pelo prazer, mas também tendo nutrição através dessa alimentação. Tudo bem? Tá começando só agora o Vida e Saúde. A gente preparou um programa todo especial para você. Você que tem problemas na coluna precisa ficar ligado neste programa especificamente, porque a gente vai tentar mapear, mostrar os sintomas de problemas de coluna e o que você pode fazer também. Durante toda essa semana, na verdade, a gente tem falado sobre esse assunto. Eu tô meio rouquinha, você pode perceber. Tô terminando, saindo de uma infecção na garganta, mas eu tô ótima e eu espero que você também esteja ótimo, ótima e fique ainda melhor a partir de hoje, a partir de agora, com o programa Vida e Saúde. Quero agradecer alguns parceiros que sempre estão conosco, a Renata Choi, querida, muito obrigada, Renata Choi. Tem muita gente que liga pra Renata, viu? Pedindo receita. A Renata Choi não lida com receita, o negócio da Renata é roupa bonita, roupa interessante. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode procurar pela Renata Choi, mas não receita, tá bom? Combinado? Obrigada, viu, Renata, pela sua generosidade. E também agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Agora nós vamos conversar com o fisioterapeuta, Dr. Rubens Silva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Teru. Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Prazer tê-lo aqui, Obrigado, viu? igualmente. Continuamos falando sobre coluna. Ontem a gente deu uma introdução aqui. O Dr. Rubens explicou para a gente a importância dessa estrutura tão fundamental. E hoje a gente vai falar de problemas que podem acontecer com a nossa coluna. É muito comum a gente ouvir, e eu acho que mais ainda você no consultório, as pessoas reclamando de dor na coluna. Às vezes elas reclamam de dores e nem sabem que o problema é na coluna. Por quê, doutor? Porque assim, a coluna está relacionada com todas as estruturas do corpo. E se você tem um problema na coluna que está afetando a inervação de uma estrutura distante da coluna, ela não vai se manifestar na coluna, vai se manifestar somente no local onde está o sintoma. Quais são os principais problemas ou as alterações que a gente tem na coluna, os mais comuns? Veja, na coluna a gente tem tanto doenças como problemas. Nós não vamos falar sobre doenças, que são aspectos degenerativos da coluna. Vamos falar sobre os problemas. O problema básico da coluna é a alteração da posição fisiológica, ou seja, da posição natural das vértebras, e a alteração das curvas fisiológicas, ou as curvas naturais da coluna. Dá pra gente mexer aqui para mostrar essa curva? Essa é uma curva perfeita, doutor? Não, ela não é perfeita. A gente tem que ajeitar aqui, porque essa coluna é uma coluna você mexe didática. muito. A gente usa para dar aula e para explicar para os pacientes, então ela é muito móvel. Agora sim, nós temos as curvas naturais da coluna, que seriam uma cifose torácica, que é uma curva posterior, que é a curva mais aparente na coluna, e duas lordoses, uma lordose lombar e uma cervical, que são curvaturas para frente. Certo. Essas são as curvas naturais da coluna. A coluna precisa ter essas curvas, mas elas podem estar alteradas. Ela pode ter uma retificação, ela pode ter uma inversão, ela pode ter uma curva lateral também, ou curvas laterais. No caso, seriam escoliose. A escoliose, ela pode ser em C e pode ser em S, uma escoliose compensada. Uau. Quando há uma crise, ou seja, a pessoa está com dor, porque uma raiz nervosa está sendo pressionada por uma vértebra que está mal posicionada, normalmente
a pessoa adota uma posição antálgica. Ela fica torta, ou ela fica com o quadril deslocado, ou ela fica com um torcicolo. Às vezes com o ombro. Ou fica com o ombro mais alto. Isso é porque o corpo está tentando diminuir a pressão na raiz nervosa que está afetada. E com o passar do tempo, de horas, de dias ou até de semanas, o corpo vai formar uma compensação, ou seja, se a vértebra está pinçando a raiz nervosa do lado esquerdo, vai formar um desvio para a direita, pressionando a raiz do lado direito e vai formar uma compensação. Isso pode causar uma reação em cadeia e formar uma sinuosidade na coluna. Uau. Esse é o mecanismo básico da escoliose, quando são curvas grandes, e é o mecanismo básico daquelas pessoas que têm a famosa dor migrante. Ou seja, um dia está com dor na perna, outro dia está com dor no pé, outro dia está com dor no joelho, outro dia está com dor no quadril, outro dia está com dor nas costas, no braço, na cabeça. Por quê? Porque ela tem uma sinuosidade e muitas raízes nervosas estão sendo oprimidas. E isso, cada dia, de acordo com como ela usa os músculos, ela tem mais dor nos músculos que estão mais afetados pela alteração da inervação. Doutor, essas alterações, elas geram sintomas. Como que a gente pode ficar alerta? Olha, o sintoma básico dos problemas de coluna é a dor. O sintoma mais básico e é o alarme do corpo. Eu costumo dizer aos pacientes que a dor é o nosso sistema de alarme. Quer dizer, se eu sinto dor é porque alguma coisa está errada, o corpo está avisando. Eu não devo combater a dor, eu devo combater a causa da dor. Um outro sintoma muito comum é formigamento. Quando a compressão da raiz nervosa é mais forte, o músculo fica mais contraído, porque isso é uma reação natural do corpo. Formigamento. Todo mundo pensa que formigamento é um sintoma circulatório, de relacionado ao sangue, mas não. É porque o músculo está muito contraído, está pressionando o nervo e existe realmente uma alteração circulatória, mas não por uma causa circulatória. Não é o problema primário, o problema está mais... É um problema mecânico que está afetando a circulação. Má postura também traz problemas para a coluna? Sim. Alterações? Eu não falei sobre todos os sintomas, porque as câimbras são sintomas, uma posição, uma pessoa não consegue ficar na postura normal, ou ela fica inclinada para frente, ou ela fica muito cifótica, ou ela não consegue virar muito para um lado ou para o outro. Isso também são sintomas, né? Você perguntou sobre? Todos os sintomas, então, o básico está relacionado à dor, formigamento, câimbras também podem ser problemas na coluna? Câimbra, sim. Normalmente, os profissionais de saúde atribuem a câimbra a uma deficiência de minerais. Sim, de especialmente potássio. De potássio ou cálcio. Mas o que acontece é porque o fenômeno que causa a maior parte dos problemas de coluna é a compressão da raiz nervosa. Ou seja, se tem vértebras ou uma vértebra mal posicionada, ela pressiona a raiz do nervo. Pressionando a raiz do nervo, vai alterar a inervação de uma cadeia de músculos que é comandada por um nervo. Por exemplo, se eu tenho uma compressão desta raiz nervosa aqui, vai afetar a inervação de todos os músculos que são inervados por esse nervo. E é uma cadeia de músculos que estão no ombro, estão aqui no tórax, estão no braço, no antebraço e na mão. Então a pessoa vai começar a ter dor em todo o segmento. Às então vezes seriam as câimbras assim, mais recorrentes, em determinada parte, que indicam problema na coluna? A câimbra pode dar num músculo só, num grupo de músculos, pode dar lá no pé, pode dar na perna, na coxa, nas costas, qualquer lugar. O sintoma, tanto a dor como a câimbra, o formigamento, pode dar e dá localizado por isso. Agora eu quero saber o seguinte, que eu tinha perguntado anteriormente. Má postura também pode dar problema na coluna? Pode, claro que sim. A má postura, a maior parte das pessoas acusa a má postura de ser responsável pelos problemas de coluna. Pelas alterações na coluna. Mas não é só a má postura, a má postura também. E nós vamos mostrar isso. Não sei se a gente pode já fazer a demonstração. Podemos sim. Vamos chamar a Letícia aqui para mostrar que problemas nós podemos ter no caso de má postura. Pode entrar aqui, Letícia. A Letícia vai nos ajudar hoje. Vamos mostrar aqui na maca primeiro, doutor? A causa principal... Deixa travesseirinho só. A causa principal
de problemas na coluna, a mais grave de todas é dormir de bruço. Infelizmente, você dorme de bruço, né, Letícia? Deite de bruço, Letícia, eu vou explicar por quê. E eu vou pegar a coluninha aqui para a gente mostrar na prática o que acontece. Quando a gente dorme de bruço, não consegue ficar com a cabeça alinhada com o tronco, fica em rotação. Então, é como eu demonstraria aqui. Ela está com a sua coluna assim. Certo? Torcida. Está em rotação. Elevada e torcida ainda. Exatamente, porque ela está com o travesseiro e ainda, então ela está fazendo uma extensão e uma rotação. E isso vai ficar horas assim, com a musculatura relaxada. Então isso vai causar uma alteração na posição das vértebras e vai causar danos à coluna cervical e à torácica alta. Só que como ela não consegue ficar assim por muito tempo, porque causa uma tensão dos músculos, ela vai tender a mudar a posição dos braços e a posição da perna, de uma das pernas, para diminuir essa tensão que tem aqui, ela vai compensar aqui embaixo, porque a coluna ela tem todo um mecanismo de compensações. E resolve esse tipo de postura, erguer os braços e dobrar as pernas? O que vai resolver é o seguinte, olha aqui, ela vai ter uma compensação dessa curvatura aqui. Então ela vai ter um agravamento da situação aqui e aqui na lombar também. Com o tempo ela vai ficar com a coluna toda alterada na sua posição, porque isso vai causar desvios de vértebras ou má posição de vértebras na região cervical e torácica e na região lombar e na torácica baixa também. Agora tem muita gente que diz o seguinte, não consigo dormir em outra posição. A Letícia tem 20 anos. Eu vou mostrar como pode dormir de bruço, sem afetar muito a coluna. Essa maca tem um buraquinho, mas sem o buraquinho, você pode descansar um pouquinho, assim, coloque um braço sobre o outro e deite nessa posição com um travesseiro debaixo dos pés. E aí, Se Letícia, você deitar assim, você não vai ter rotação na sua coluna, só que você não consegue ficar muito tempo assim. Exatamente. Algumas pessoas preferem deitar assim, com as mãos apoiando a testa. Mas também não dá para ficar muito tempo, né? Se você não consegue dormir de bruço, você vai ter que fazer um buraco no seu colchão ou fazer uma maca como essa para você ter um buraquinho aqui. E aí, Letícia, aliviou um pouquinho? Tá melhor assim? E eu vou pôr aqui um travesseiro na lombar, você vê que a lombar está afundada. Se você puser uma almofadinha ou um travesseiro, você tira essa pressão, porque fica pressionando atrás onde estão as raízes nervosas. Quanto mais acentuada é essa curva, maior pressão nas raízes nervosas. É o próprio peso do corpo abaixando essa curvatura. Assim a gente alivia essa pressão. Dormir de mau jeito, carregar muito peso, sentar em cadeiras que também não são muito adequadas, tudo isso também pode causar alteração. Pode, mas deixa eu mostrar a posição normal de dormir, que é o mais importante. Vamos ver se a Letícia vai conseguir usar a posição certa. Ou de barriga para cima, que é uma posição que pouca gente gosta de dormir, com um travesseirinho, uma almofadinha ou um rolinho de espuma debaixo dos joelhos. Isso relaxa a coluna lombar e dá uma situação de conforto. Certo. Mas pouca gente consegue dormir assim. Então vira de lado para a gente mostrar a posição de dormir de lado. Vamos virar do lado de lá para a gente conseguir mostrar? Dá para virar? É que eu vou mostrar um detalhe primeiro aqui. Legal. Depois ela vai virar para a gente mostrar outro detalhe. O importante de dormir de lado é que isso aqui, ó, não pode acontecer. O ombro não deve ficar em cima do travesseiro. O ombro tem que ficar embaixo. Ó. Exatamente. O travesseiro é exatamente para compensar a diferença entre o ombro e a cabeça, para a cabeça não ficar erguida e nem caída. Então, a coluna cervical fica compensada, fica em linha com o restante da coluna. Agora, por exemplo, se ela esticar a perna de baixo e dobrar a de cima, já acontece uma rotação aqui. Se ela dormir horas e formar o hábito de dormir assim, ela vai ter um problema lombar por causa disso. Certo. E outra coisa, se ela escorregar o ombro para frente porque o travesseiro é baixo ou o colchão é muito duro, também ela vai ter uma rotação aqui, ela vai ter problemas aqui. Então, ela precisa dormir com
Pode virar para lá agora para você mostrar. Pra gente mostrar. A gente já mostrou aqui algumas vezes no Vida e Saúde essa posição, mas o Dr. Rubem está dando detalhes. Olha, do ombro, Letícia, o seu ombro tem que ficar embaixo do travesseiro, viu, Letícia? Os dois joelhos dobrados. Quando a pessoa tem um quadril muito largo, algumas mulheres têm um quadril muito largo, isso provoca um pouco de desconforto porque fica esticando estes músculos. Então, pode colocar um travesseiro aqui para compensar essa diferença. Certo. Né? Muito grande. E aí, esse braço pode ficar à vontade. Tem gente que tem o hábito de colocar debaixo da cabeça ou debaixo do travesseiro, porque o travesseiro é muito baixo, mas não há necessidade. Essa mão pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar entre os joelhos. Não vai interferir na coluna? Não. O importante é que a coluna fique alinhada. Certo, okay? Olha só. Uma agora, posição confortável. Já mostramos tudo aqui da maca, doutor, da cama. Podemos mostrar agora uma postura de sentar-se que pode... Letícia vai demonstrar aqui também na cadeira? Eu vou demonstrar na cadeira. Vamos lá. Para mostrar alguns detalhes sobre o sentar. Obrigada, Letícia. Como as pessoas passam a maior parte do tempo sentadas, há muitos detalhes importantes. Esta cadeira, por exemplo, não é uma cadeira saudável, porque ela tem encosto reto, ela fica forçando as costas da gente para frente. A cadeira saudável, ela precisa ter um encosto inclinado, como esta, até um pouco mais inclinado para trás, e o assento mais alto na frente do que atrás, porque quando você senta, seu corpo automaticamente se encaixa lá atrás, o seu quadril encaixa lá atrás. Esta cadeira aqui, ela me empurra para frente, então para eu não cansar, eu tenho que escorregar o quadril para frente. E aí a gente está forçando. Causa uma inversão da lordose, e isso vai causar um aumento da cifose e vai causar uma tensão aqui na cervical também. Então, isso é importante, inclusive, no dirigir, porque o assento do carro, especialmente o encosto, não deve ser reto, ele deve ser levemente inclinado para trás, para que produza conforto e a mão fique bem apoiada no volante. E um detalhe importante para quem dirige é que, ao estar sentado, o pé que vai nos pedais não pode... estar tão longe que o joelho fique esticado. Quando você pisa, especialmente num carro mecânico, quando você pisa na embreagem, você não pode esticar o joelho para alcançar o fundo do pedal. Se você fizer isso, você vai causar uma rotação contínua no quadril e isso vai causar problemas também. Então você tem que ficar com o banco mais próximo e quando pisar no fundo, o seu joelho tem que ficar dobrado para não causar nenhum movimento aqui. E aí você inclina o encosto para trás para dar conforto. Essa é a posição adequada. Essa questão da ergonomia, principalmente no carro, muita gente passa horas e horas no trânsito, é fundamental. Não só no trânsito, no trabalho, mas em casa, ao dormir, no trabalho, a postura também frente ao computador. Sim. Nós já mostramos aqui no Vida e Saúde, mas isso tudo parecem detalhes muito pequenos, mas que fazem diferente, porque a gente repete demais esses movimentos, não é? Bom, Dr. Rubem Silva, fisioterapeuta, se você está gostando aqui dessa nossa entrevista sobre coluna, amanhã a gente volta conversando um pouquinho mais, explorando esse tema tão amplo, mas tão importante, tão significativo. Doutor, obrigada por hoje, viu? Ok. A gente vai para um rápido intervalo, na volta você vai conhecer um pouquinho mais da Superbom. Você que já conhece os produtos, a tradição, você vai descobrir como são feitos e por que eles são produtos tão bem feitos e tão saudáveis para você. É daqui a pouquinho.